Procuramos consciência, responsabilidade, relações mais livres e mulheres mais inteiras. Bem-vinda, feminina sem filtro. Bem-vindos. Provavelmente eu vou chamar amores a toda a gente e vocês vão ouvir a Helena a dizer gente a toda a gente, que é como a gente trata. Mas, mas agora, se calhar, aqui para iniciar, faz sentido que a gente se apresente, né? Senão vão pensar assim: quem são estas duas aqui a falar destas coisas e tal. Então, pronto, falando aqui um bocadinho do meu percurso. Eu sou formada em psicologia. Depois também tirei formação, tirei coaching e depois também tirei terapia sistémica. Portanto, terapia sistémica, especialista em relacionamentos. E atualmente estou a tirar formação em terapia transgeracional. Então, basicamente o meu percurso, foi assim um bocadinho contra a maré. Eu comecei a não concordar com algumas coisas que eram feitas na chamada psicologia tradicional. E então comecei-me assim a desviar para outro caminho, tanto que quando vocês vão ao meu perfil nas redes sociais, vocês vão ver lá que eu atuo enquanto terapeuta. E é assim que eu também me descrevo, vá, digamos assim, embora, claro que ninguém pode apagar, como eu costumo dizer, ninguém pode apagar 5 anos de formação em psicologia, que é uma grande base e que eu obviamente trago esse conhecimento para dentro dos meus acompanhamentos terapêuticos. Então, basicamente, eu atuo enquanto terapeuta essencialmente de mulheres, mas todos os homens que me procuram, nenhum me escapa, portanto eu aplico o método na mesma, não é? Ou seja, eu tenho um método que eu aplico às mulheres, mas também tenho um método transformado e elaborado, encaixado também quando é para aplicar aos homens. Portanto, basicamente o meu trabalho é muito também trabalhar aqui a autoestima, confiança, aqui as questões da energia feminina e masculina, aqui as questões do relacionamento e lá está. Eu comecei muito pela parte do relacionamento amoroso e depois comecei a migrar para outras partes. Porquê? Porque eu comecei a perceber que o relacionamento não era só o relacionamento amoroso, era relacionamento com tudo. Portanto, primeiramente é relacionamento connosco e depois tudo é relacionamento. Relacionamentos com pais, com as filhas, com o dinheiro. Pronto. E basicamente é isto. Ok, muito bem. E então, eu sou a Helena, também sejam bem-vindas ou bem-vindos aqui ao nosso primeiro episódio do podcast, não é? Feminina sem filtro, porque é isso que nós vamos falar aqui, tudo sem filtro de alguma forma. Eu, eu sou licenciada em gestão, portanto, em Aveiro, mas eu trabalhei sempre muito na área da contabilidade e dos recursos humanos, hum, coisas do género. Entretanto, tirei outras formações pelo meio, até que eu me questionava sempre muito, não é? Porque é que as coisas eram assim, porque é que eu era assim, porque é que eu gostava de uma coisa e não gostava da outra. E aqui surgiu a parte da numerologia, não é? Portanto, eu tenho curso de numerologia, curso de tarot, e curso de constelações familiares, que foi a última formação que eu fiz mais recente. No meio disto tudo, eu optei por estudar numerologia para me conhecer a mim, não é? Então eu acho que quanto mais autoconhecimento nós temos de nós próprias, maior é a transformação que nós conseguimos fazer. Porque eu acho que nós às vezes focamos-nos muito naquilo que acontece e nós devemos nos focar mais é porque que as coisas acontecem, não é? Então eu agrego sempre muito à parte espiritual do meu trabalho, a parte lógica e a parte racional, porque eu preciso de ter esta parte lógica e esta parte da racionalidade meio que para justificar, não é? A outra parte que nós não vemos. Eu era extremamente cética na altura em que entrei nesta área, portanto, eu não tinha aquela história bonita que toda a gente tem da espiritualidade de eu entrei aqui porque algo aconteceu. Não, a mim não aconteceu nada, não é? Eu simplesmente não sabia o porquê é que eu gostava das coisas e questionava-me acerca disso e precisava de respostas nessa vertente. Depois houve um senhor no meu antigo trabalho que era os videntes, não é? Que nós chamamos, e jogava cartas, e ele disse-me que eu deveria então tirar um curso de tarot, sendo que a minha visão que eu tenho do tarot é totalmente diferente da visão que as pessoas têm do tarot e possivelmente desta área mais espiritual. E então estamos aqui para juntar a parte terapêutica, não é? Aqui da Liliana, com esta visão mais espiritual e perceber também que toda a nossa vida existe um porquê, as coisas não são porque são, e então é sobre isso que nós vamos falar. Uhum. É isso. Eu acho que faz todo o sentido
neste primeiro podcast, para além da gente se apresentar, também a gente dizer como é que nós nos conhecemos. Então, nós Ah, sim. conhecemos basicamente no digital. Eu lembro-me perfeitamente quando estava nas minhas histórias de eu reparar que tu me seguias. E eu assim, ai, mas quem é esta senhora sempre aqui? Sempre aqui. E lembro-me na altura, lembro-me perfeitamente do primeiro contacto que eu tive com a Helena, que foi, eu entrei no perfil dela, porque eu reparava que estava sempre lá a bolinha dela, não é? A ver as minhas histórias. Eu entrei no perfil dela, fui às histórias e ela estava a fazer um posicionamento. Lembro-me na altura que estavas a dizer que não fazias trabalhos para fora ou que não vias leituras Uhum. para outras pessoas sem ser a própria pessoa que estava a fazer, queria fazer a leitura. Eu assim, ela tem um posicionamento como o meu, portanto há aqui ética, há aqui responsabilidade, há aqui valores, e então eu identifiquei-me logo com a Helena e eu acho que depois foi tudo muito natural, depois a gente começou a falar, quando demos conta já estávamos a falar no WhatsApp, e quando demos conta já éramos amigas, já falávamos todos os dias. Sim, sim, sem dúvida. Ou seja, nessa altura eu sempre fui muito independente, eu sempre fui muito feminista, não é? Literalmente eu era aquela mulher feminista, independente, que mandava, que fazia, tudo e mais alguma coisa. E quando eu cheguei ao teu perfil, eu pensei assim, eu pensei assim, eu digo, mas quem é esta, não é? Que agora está a dizer que as mulheres são isto, aquilo e o outro. Tipo, não, eu vou ter que entender melhor o que é que isto significa. E efetivamente foi bastante interessante, porque depois a partir daí nós começámos a falar todos os dias, ficámos realmente amigas, e depois eu até entrei para o teu processo, para o teu próprio processo terapêutico, e realmente eu não me considero nada feminista, aliás, eu até sou mesmo muito anti-feminismo atualmente, portanto, realmente foi uma grande virada de chave, sim. Uhum. Sim, ao longo do podcast vocês vão perceber também um bocadinho do nosso caminho, que eu também me identifico. Portanto, eu neste momento eu não sou nada feminista, portanto, eu até considero que tenho assim um posicionamento bastante conservador, mas na altura, portanto, a Liliane de 2018, como eu costumo dizer, era bem feminista, e lá está, estava a sangrar, não é? Por causa dos meus relacionamentos anteriores, por causa daquilo tudo que eu passei. E hoje em dia eu sou grata a todas as pessoas e todos os homens que passaram na minha vida, porque isso dá-me uma bagagem também para eu atender. Então, quando a cliente está a contar alguma história, eu também consigo entender com outra profundidade porque vivi. E eu acho que isto é um bocado da ponte que a gente pode fazer em relação aos temas que nós queremos falar, porque sem dúvida que eu sinto que há pessoas que elas às vezes falam sem tipo propriedade, não sei bem, não é? Sim, eu sinto muito uma coisa, eu sinto muito que é do tipo, imagina, todas as pessoas chegam até nós, elas não sabem a nossa história e aquilo que nós passamos, não é? Que a gente não anda aqui a falar, a fazer Exato. publicidade, a publicidade disso, até porque está tratado entre nós, está ressignificado, portanto, isso meio que foi uma alavanca, não é? Para nós estarmos aqui hoje. Portanto, nós fizemos da nossa dor a nossa força. Mas eu sinto muito que há pessoas que chegam até nós e que quando elas ouvem da nossa boca que nós compreendemos, tipo, elas pensam, elas não compreendem é nada, não é? Porque lá está, elas não sabem daquilo que está por trás. E quando nós, em sessão individual, passamos por partilhar um pouco daquilo que realmente nós passamos e que, na realidade, nós compreendemos aquela situação porque passamos por coisas iguais, idênticas ou piores, elas realmente até ficam, a sério, tipo, afinal, elas não estão a dizer aqui que compreendem só para ficar bonito, não é? E eu sinto que ainda há muito isto de e eu sinto que, de forma geral, as pessoas estão muito fartas de ouvir esta palavra de ai, porque eu também passei, ai, porque eu compreendi, ai, porque eu acredito, ai, porque eu sei que é difícil. Ou seja, nós sabemos tudo, não é? Mas depois não existe uma transformação nessa pessoa. E em nós não, não é? Isso não acontece em nós porque nós realmente passamos pelos processos e conseguimos transportar o nosso conhecimento para gerar transformação na vida de outra pessoa. Então, acho que é muito interessante. Sim, eu sinto que nós somos a nossa cliente, nós somos a nossa própria cliente transformada, né? Nós passamos pelo processo e entregamos isso à cliente. E eu sei que às vezes as pessoas que chegam até nós, no tarô, nas constelações ou mesmo na terapia, chegam até nós e pensam assim: a Helena já as tem, a Liliane já tem. E então não olham tudo o que está para trás, né? Eu tenho agora, a Liliane de 2018 não tinha, a Liliane de 2020 não tinha. Portanto, isto foi tudo um caminho, foi construído e é muito sobre isto, né? Que eu digo muito esta frase, tu também dizes que é adultas pagam o preço emocional, físico e financeiro. E hoje em dia nós temos as pessoas que elas não querem pagar o preço, então também não têm os resultados.
Sim, elas não querem pagar preço nenhum, não é? Que imagina, nós, quando começámos o nosso processo, eu ouço muito de muita gente que, eu tenho sorte porque tenho o Gabriel, não é? Que o Gabriel é o meu marido, só aqui para contextualizar. Mas vamos ver, eu tenho sorte porque eu também fiz o caminho que me levou de encontro a essa sorte, se é que no fundo eu posso chamar sorte, não é? Sim. Porque quando eu terminei o meu ex-relacionamento, eu estava, e tu também possivelmente passaste por esta fase, que é nós queremos vingar-nos dos homens, não é? Literalmente a gente queria se vingar daquilo que eles nos fizeram antes, como se isto fosse de certa forma possível, não é? Então, tipo, eu sinto que mesmo nós, tendo a transformação que nós temos nas nossas vidas hoje em dia, nós fomos a pouco e pouco pagando pequenos preços, não é? E depois, claro que pagamos preços maiores, como é óbvio, porque quanto mais transformação, mais responsabilidade e por aí fora. Mas o que eu sinto mais das pessoas é que elas não querem pagar preço nenhum. Nem micro, nem macro, nem grande, nem nada. Não querem nada. Elas querem simplesmente vitimizar-se, que estão naquela situação e que são as coitadinhas da própria vida, Sim, basicamente. sim, 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 sim. E isso é muito interessante porque eu costumo muito dizer que eu não ajudo vítimas, que eu não salvo ninguém. Então, muitas clientes que chegam até mim, clientes mulheres ou clientes homens que chegam até mim, já passaram por acompanhamentos com psicólogos, vá, com o método tradicional. E muitas vezes eles vêm com uma narrativa de a resposta está dentro deles. Oh, pá, isso é tudo muito bonito, a resposta está dentro de nós, mas nós às vezes precisamos de alguém que nos mostre alguma visão. E reparem, eu enquanto terapeuta, é por isso é que eu depois me distanciei aqui desta linha da psicologia, porque a psicologia tem muito esta coisa de a resposta está dentro de nós e tem muito aquela coisa de nós não falarmos sobre as nossas coisas ao cliente, e eu não concordo com isso, porque quando eu também explico algumas coisas sobre mim ao meu cliente, isso aproxima-nos. E ele entende que eu entendo. E ele entende assim, a Lidia não é mais nem menos que eu, se ela alcançou, eu também consigo alcançar. Portanto, é um caminho, é um processo e eu vou conseguir. E então eu sinto muito que as pessoas muito também aqui na questão do preço, que é as pessoas às vezes não estão preparadas para pagar este preço, olha, emocional, né, de ouvir o que precisam de ouvir. E então eu digo muito, eu não vos vou passar a mão no pelo, eu vou trazer alguma abordagem. Reparem, a abordagem que eu trago é a abordagem que a teoria que eu trago foi a teoria que salvou os meus relacionamentos, que faz com que eu tenha o relacionamento que eu tenho. Então, eu transformei-me com essa base teórica, eu passo isso às minhas clientes e é isso que eu vos vou entregar. Então, em sessão, eu vou falar sobre isso. Eu não vou dizer que não, vocês fazem tudo bem e que os vossos companheiros também fazem tudo bem. Tipo, não, eu vou dizer assim, este posicionamento aqui, segundo isto, não é mais indicado. Portanto, eu vou-vos picar, né, digamos assim, tanto que eu costumo muito dizer quando eu dou aulas, quando eu dou alguma aula gratuita ou assim, eu costumo muito dizer que é, se vocês saem desta aula com raiva de mim, eu fiz um bom trabalho. Sim, sim, eu também costumo dizer que eu sou aquela pessoa em sessão que eu não quero que elas gostem de mim, eu não quero sequer que concordem comigo, não é? Eu só quero que estejam abertas a ouvir outra perspectiva, outra opinião, outra situação, não é? Outra, para ter outra percepção da mesma situação. E pegando nisso que tu estavas aqui a dizer ainda agora, acerca de, acerca das pessoas acharem, não é? Que não partilhando as coisas nós ficamos, ou seja, que não é correto partilhar coisas nossas e que partilhando nos aproximamos. E efetivamente eu concordo um bocado com isso, porque eu às vezes penso assim, eu acho que as pessoas nos veem, de certa forma, tipo, tão transformadas, tão curadas, com vidas tão maravilhosas, que chega a um ponto que se elas não nos conhecerem verdadeiramente, não é, como profissionais e como pessoas, porque antes de nós sermos profissionais somos pessoas, elas acham que é impossível para elas, não é? Então, é assim, eu quero que as pessoas compreendam de uma forma geral que nós não mostramos aquilo que nós passamos, ou que nós não partilhamos com elas aquilo que nós passamos, para nos fazermos de superiores, não é? Ou para dizer que efetivamente estão a ver como afinal as vítimas não são só vocês, nós também fomos. Não é nesse intuito que nós fazemos nós fazemos as partilhas no intuito de se foi possível para nós, é possível para vocês, não é? Então é como uma inspiração e não como uma competição de Sim, ver quem é mais coitadinha. Até sim, porque, sim, como tu sim. disseste bem logo no início da conversa, nós não atendemos coitadinhas nem vítimas, porque as vítimas não querem ser ajudadas. As Sim, vítimas querem alguém que lhes diga que realmente elas são umas coitadinhas. Portanto, elas querem alguém que façam complô, não é? Que façam equipa sim, sim, sim. com a própria vida delas. E efetivamente, de todo esse não é o Sim, nosso sim. propósito. Eu costumo dizer, se tu tens pena de ti próprio, não vais a lado nenhum.
Não podes ter pena de ti própria. Né? Se eu tenho pena de mim própria, eu tenho que olhar para mim como protagonista da minha vida. Então eu crio a minha realidade, eu sou responsável pelo aquilo que eu estou a viver atualmente, né? Até porque isto tem a ver com aquilo que eu fiz anteriormente, né? Eu estou a viver agora aquilo que eu fiz anteriormente, então eu tenho que começar agora a fazer diferente para viver diferente lá à frente. E eu costumo também muito dizer uma frase que é, porque as mulheres quando chegam até mim, sobretudo as mulheres, elas vêm com muitas crenças, não é? E nós temos que desmistificar, ressignificar essas crenças porque elas não são úteis para nós neste momento. E eu costumo muito dizer uma frase que é: tu tens que parar de acreditar naquilo que tu acreditas que não te vai levar a lado nenhum e não te levou a lado nenhum e começar a acreditar naquilo que tu não acreditas ainda, mas que tens que começar a acreditar para te levar ao caminho onde tu queres. Sim, isto é quase como dormir, não é? A gente antes de dormir finge que está a dormir, para depois efetivamente Exato. nós dormimos, não é? Então é do tipo, primeiro nós temos que acreditar naquilo que não é possível, para depois nós efetivamente começarmos a acreditar que afinal é possível. E então isso é muito interessante, por exemplo, até porque nós costumamos dizer na parte sistémica das constelações, como tu sabes, não é? Que ter pena é uma forma de arrogância, ou seja, se eu Sim. tenho pena de alguém, eu estou a dizer indiretamente à outra pessoa que ela não tem capacidade para lidar com as próprias situações da vida dela. Portanto, eu não tenho pena de ninguém. Eu Yeah. lamento, eu lamento, mas eu não tenho pena de ninguém. Eu acho que as pessoas têm exatamente a vida que elas construíram, não é? Porque o nosso presente foi feito no nosso passado e o nosso futuro será feito agora atualmente no nosso presente. Eu acredito muito que elas vão ter sempre a vida que elas construíram, vão ter sempre as consequências das escolhas e das ações que elas optaram por fazer naquela altura. Claro que vão fazer com aquilo que sabem, vão fazer o melhor que podem com aquilo que têm, isto é certo, mas também vão ter as consequências disso, não é? Agora, quanto mais consciência nós temos, mais possibilidade nós temos de mudar aquilo que nós fazemos, porque Sim, sim, independentemente de sim. tudo, nós somos um ser individual, não é? Sim, sim, sem dúvida. E imagina que quando nós dizemos isto, né, para quem nos ouve, reparem, a nossa vida não é perfeita. Há imensas coisas que eu quero construir e quero ter que ainda não tenho, né? Por exemplo, eu não tenho uma casa própria. E reparem, eu tenho a plena consciência porque é que não tenho uma casa própria, porque eu priorizei tudo na minha vida que não foi uma casa própria. Portanto, eu sempre investi muito dinheiro em informações, então eu investi muito no saber e pouco numa casa própria. Ah, e tal, eu, Liliane, não viajo tanto. Pronto, eu não viajo tanto porque eu tiro muitos cursos, tiro muitas formações e foco noutro sítio. Ou seja, e isto também é muito sobre aquela coisa do, ai, é caro, né? Não, é caro comparado com o quê, né? E a gente coloca o dinheiro onde a gente prioriza. Por isso é que uns têm umas coisas e outros têm outras, não é? Portanto, eu não viajo tanto e não tenho uma casa própria, mas depois tenho formações, tenho outras coisas que depois agregam em mim também naquilo que eu sou, na minha autoconfiança, na minha autoestima, que é fundamental para contribuir também enquanto terapeuta para as minhas clientes, não é? Sim, sem dúvida, amiga, até porque imagina, quando nós falamos do ai, é caro, não é? Quando as pessoas chegam até nós a dizer que é caro, porque eu venho de leituras de tarot a 55 euros e a 100 euros, então realmente eu ouço muito essa crença do ai, é caro, não é? Mas, tal como nós sabemos, esta situação do é caro não é sobre nós, é sobre a pessoa, é sobre também o quanto a pessoa está disponível para investir nela. Então imagina, se eu comprar um carro de 14 mil euros, não é porque o carro valha 14 mil euros, é porque eu tenho o meu merecimento de ter acesso a um carro de 14 mil euros. Não é? Então lá está, há pessoas que têm, que merecem ter blusas de 5 euros, porque é o que elas estão dispostas a investir, e depois há pessoas que têm merecimento de ter blusas de 50 euros, porque é o que elas estão dispostas a investir nelas. Portanto, aquilo que eu uso é sobre aquilo que eu mereço, não é? E desde que eu tenho esta mentalidade, sempre que eu faço uma compra, eu questiono-me sempre, epá, Helena, espera lá, tu vales uma blusa de 5 euros ou tu vales uma blusa de 50? Não é? Porque aquilo que tu vais comprar não é sobre o preço da blusa, é sobre aquilo que tu mereces ter em ti, investir em Sim, ti. sim, 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 sim. E isto ainda está muito enraizado, ainda para mais nesta mentalidade que nós temos aqui em Portugal, de uma forma geral, não é? Do inconsciente coletivo, como nós costumamos Uhum. falar, está extremamente enraizado em Portugal porque as pessoas vivem numa escassez, numa mesquinhez muito pequena sobre realmente a saúde mental, sobre investir nelas, no autoconhecimento delas e etc. Então, Sim, não sim, sim. sei. E é do género, eu lembro-me na altura, eu estava a fazer um lançamento para o meu acompanhamento terapêutico em grupo e eu sei que aquilo foi perto ali da Black Friday e as pessoas, tipo, gostavam todas muito da aula, mas depois a maioria não avança, né? A gente sabe que a maioria, lá está, a maioria é medíocre.
É um facto. A maioria é pobre, a maioria é medíocre, a maioria não tem o nível de consciência que é preciso, é a maioria, ponto. E então, eu até costumo dizer, não queiram ser a maioria. A maioria não tem nada de bom, eu até costumo dizer isto. Não sejam a maioria, não Sim, as pessoas sejam às da vezes manada. metem-se muito, ai, porque a maioria faz. Ai, tipo, Eu não não, quero. não, tipo, a maioria não. Exato, Não. não quero ser a maioria. E eu lembro-me na altura de até ter dito coisas do género, que é, pronto, então ninguém tem dinheiro para investir em si, então ninguém vai ter Natal este ano, ninguém vai na Black Friday agora, tipo, fazer filas na Zara para comprar roupa, porque a blusinha que vocês vão comprar não vos vai dar autoestima. Autoestima é sobre dentro, não é sobre aquilo, não é sobre os acessórios que vocês metem fora. E então é muito sobre isto, é as pessoas. Eu noto que isto também acontece muito aqui nas redes sociais e no digital, não é? A gente dá aulas gratuitas, no final fazemos um lançamento de algum serviço ou mostramos um caminho para a pessoa e a pessoa, tipo, mal a gente começa a falar sobre alguma coisa que vai agregar àquela pessoa, que vai efetivamente trazer transformação àquela pessoa, por isso é que é uma coisa paga, porque a gente paga Uhum. o preço da nossa transformação, a pessoa, tipo, pisga-se logo, Ela já fica, ai meu Deus, já me vão vender algo, vamos já embora, que é para não ter nem sequer que responder. não Eu não é? quero nem sequer responder se não vou Imaginem se comprar. os médicos não vendessem. Imaginem se os Não, médicos tivessem o conhecimento deles e não vendessem. É o mesmo que acontece connosco, né? A gente tem o nosso sim, conhecimento e a sim, gente sim. vende o nosso conhecimento. Sim, sem dúvida. Até porque imagina, quando nós falamos sobre as pessoas não investirem nelas e não comprarem, isso fala muito sobre a mentalidade delas. Mas eu sinto muito que dentro disto da transformação que nós falamos de, porque as pessoas têm que comprar a transformação, eu sinto que existe uma crença ainda mais profunda que é como é que eu me vou transformar, não é? A pessoa está-se constantemente a perguntar, ok, mas o que é isso da transformação? Como é que isso acontece na realidade? Então é preciso nós explicarmos que a transformação é exatamente nós começarmos a acreditar em coisas que não acreditamos, não é? Porque ela tem a vida que tem exatamente por acreditar nas coisas que acredita. Então vamos pensar, se eu acreditar em coisas diferentes, será que eu não tenho uma vida diferente? E aí eu questiono muito sobre isso, não é? Sim, 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 sim. E lá está, e por isso é que as coisas acontecem num processo. Eu tenho uma coisa muito curiosa, eu deixei de fazer isto porque eu percebi-me isto com uma, duas clientes e eu deixei de fazer isto, que é, eu no meu método, eu tenho 15 sessões e essas 15 sessões eu Uhum. recomendo que elas sejam faseadas ao longo de 8 meses, porque são 2 sessões por mês. Disse bem? Disse bem. Sim, 2 sessões por mês, Sim. portanto são faseadas ao longo dos 8 meses. E o que é que acontece? Havia clientes que queriam fazer tudo bem freada, como eu Rápida, costumo a despachar. dizer. Uhum. Ou seja, uma sessão por semana. Portanto, dava 4 por mês. Pronto, portanto, isso era super fazível, não é? Isso era super fazível, mas o que é que eu sentia? Sentia que as clientes que queriam fazer isso, elas estavam muito numa energia masculina, que era o quê? Queriam despachar serviço. E reparem, a transformação não vinha, porque elas não estavam realmente conectadas, não davam tempo de elaborar aquilo que é feito na sessão, porque reparem, a terapia não é vocês pagarem, chegarem à terapia, estarem 1 hora e meia comigo em sessão e adeus. A terapia também é tudo o resto que vocês fazem até chegar à próxima sessão. Sim, eu às vezes chego a ter constelações, eu ainda não estou a acabar a constelação e a pessoa já me está a dizer assim, então quando é que marcamos a próxima? Eu não, calma, calma, não é sobre marcarmos a próxima, é sobre integrarmos o que aconteceu nesta, é sobre entendermos alguns exercícios que vão ser preciso fazer, é preciso uma integração da própria alma, do próprio espírito, porque nós estamos neste processo, quer dizer, nós estamos formatadas há 30 anos, não é? A pensar da forma que pensamos, a ter as crenças que temos, a ter a educação que temos, tudo. E depois, em 1 hora e meia, a gente Sim. quer tipo de ir a 8 ou 80. Não, não, Plim. dá, não dá. E depois, lá está, nós não nos podemos esquecer que durante todo este processo de transformação, existe os nossos 50%, não é? E existem os outros 50% do outro lado. E só assim é que é possível. Sim, 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 sim. Sim, porque é do género. Às vezes, há muitas clientes que às vezes dizem, ai, obrigada, tipo, se não fosse tu. Eu penso assim, não, eu só fui o canal. Eu dei-te as informações, eu trouxe-te o conhecimento, eu fiz-te pensar, eu fiz-te as perguntas certas, mas ela fez o caminho. Por isso é que umas têm uma transformação mais rápida que outras, porque elas aplicam. É sobre aplicar. Sim. E digo mais, os homens costumam. Eu tenho mais clientes mulheres que homens. E nas redes sociais, se vocês seguirem o meu perfil nas redes sociais, vão perceber que eu falo muito mais para mulheres, mas efetivamente também tem homens. Mas o que é que acontece? Os homens têm uma curva, vá, de desenvolvimento, de aprendizagem superior à das mulheres. Isto porquê? Porque eles também têm um lado mais racional e lógico, não têm esta parte emocional que atrapalha aqui o processo, não é?
Mas efetivamente eu digo uma coisa ao homem e ele diz, ah, é, e vai fazer. Ele Sim, fica nós tipo, mulheres ah, meio que vou fazer. duvidamos, não é? Nós mulheres meio que, quer dizer, a profissional é outra pessoa, mas nós continuamos a duvidar do que ela está a dizer, não é? Isto, eu noto muito isto quando eu faço as leituras de tarot, não é? Portanto, eu faço as leituras de tarot já de uma forma terapêutica, não faço de adivinhação, porque para adivinhar ninguém consegue adivinhar o futuro, senão nós adivinhávamos o número de Euromilhões, não é? Como é óbvio. Mas a realidade é que nota-se muito as consciências, existe uma oscilação muito grande de consciências nas leituras de tarot. Porque imagina, eu tenho leituras de tarot em que eu digo exatamente uma coisa a uma pessoa e ela diz, uau, realmente isso faz super sentido. E a partir dali há um impulso para ela mudar, para ela se transformar, e depois há outras pessoas que continuam a querer batalhar comigo, não é? Do tipo, que isso não é como tu estás a dizer. E eu Uhum. fico, tipo, não é sobre mim, ok? É Exato. sobre a pessoa que não tem a consciência suficiente para alcançar aquilo que precisa. Também está tudo certo com isso. Agora não pode é querer o mesmo resultado. E depois não pode vir dizer que eu tenho um dom, não é? Porque o único dom que eu tenho é de não me vitimizar, na realidade. Exato. É um bom, é um bom. É um Mas isso dom. é muito interessante. Houve uma vez uma cliente minha que eu disse-lhe mesmo a ela do género: olha, eu acredito que se tu estás a pagar-me é porque tu acreditas que eu vou te conseguir entregar alguma coisa, né? Ou acreditas que eu estou no caminho em que tu também queres estar. Então, se tu estás-me a pagar, se tu és minha cliente, porquê é que tu insistes em discutir comigo? Né? Tipo, mas tu estás a discutir comigo porquê, né? Porque é do género, a forma como ela pensou levou onde ela está, que é o lugar de onde? De infelicidade. Então, se calhar, se calhar é importante ela testar aquilo que eu estou-lhe a dizer, nem que seja para ver se eu estou errada, que não estou, né? Mas, Sim, sim, sim. Isso é muito interessante, porque imagina, quando nós vemos alguma coisa, nós já sabemos a raiz daquilo, já sabemos o que aquilo vai dar antes daquilo acontecer, não é? Porquê? Porque nós fizemos exatamente a mesma coisa. sim, Então eu sim. costumo dizer, eu fiz muita bosta, não é? Para ao menos vocês não fazerem a bosta que eu fiz. Exato. Então, do tipo, só ouçam, ok? Tipo, tenham a capacidade de ouvir e questionar. Porque imagina, eu adoro aquelas pessoas que me fazem perguntas do tipo, Hum, Helena, porquê é que isto é assim? Helena, porquê é que aquilo é assim? Mas porquê é que tu disseste isto? Não é? A nossa capacidade de questionar o outro faz até com que o outro também consiga crescer. E eu sou super plausível de que nós devemos sim. questionar as pessoas. Agora, efetivamente, entrar em confronto não vale a pena, porque a gente já passámos por lá, a gente sabe exatamente a Sim. merda que aquilo vai dar. Exato, exato. E às vezes não é só sobre a gente ter passado por lá, que é, eu costumo dizer, a psicologia e as terapias resultam porque elas têm por base um padrão. Então, tipo, a gente sabe que eu consigo perceber. Eu, quando tenho uma sessão zero, que eu dou aquelas sessões zero, Uhum. que eu chamo de Despertar da Deusa, e quando dou aquela sessão, eu faço determinadas perguntas e eu, através da resposta que a cliente dá, eu consigo logo perceber que tipo de pais é que ela tem. Portanto, aquilo é chapa 3. Ou se ela diz, ou se ela se caracteriza num determinado perfil, eu consigo logo perceber. Pronto, ela tem um perfil mais submisso. Ela tem um perfil mais tirana. Portanto, eu consigo logo perceber pelas respostas que ela me dá qual é que é o padrão né, subjacente. Então é do género. Isto é um bocado, às vezes, chapa 3 matemática. Então, por mais que vocês empenquem de um lado que não é, tipo, a gente sabe que é. Sim, 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 E ao não vale longo a do pena. tempo a pessoa depois acaba por dar razão. Sim, sim, imagina, às vezes eu em constelação tenho pessoas do tipo, vá, vou dar aqui o exemplo de uma cliente, tipo, que escolheu o pai e a vida exatamente da mesma cor, exatamente do mesmo tamanho e exatamente afastados. Então, tipo, aquilo para mim, e na cabeça da cliente, o representante da vida não representa a vida e o representante do pai não representa o pai. Então, tipo, na cabeça dela, aquilo que eu lhe vou dizer não vai fazer sentido nenhum. Certo? Porque eu vou dizer, e ela diz, mas isso não é isso que eu disse. Não, não, mas esse boneco não significa isso. Claro que não, porque fica feio, não é? Conscientemente fica feio nós colocarmos os nossos pais afastados, nós colocarmos os nossos pais excluídos. É claro que conscientemente nós não fazemos isso. Por isso é que a gente precisa de ir à inconsciência, ir lá buscar essa informação. Agora, o que eu digo também é que nós fazemos escolhas conscientes porque não sabemos o porquê, não é? Já falei isto contigo, inclusive, em mensagem. Agora, quando nós sabemos o porquê e continuamos a fazer as mesmas escolhas, elas deixam de ser inconscientes, não é? E Sim, passamos sim. a É, ter começa a uma ser uma maior escolha. autorresponsabilidade perante aquilo. Sim, Essa sim, é sim. outra coisa Começa a que ser não uma há como escolha. fugir dela. É tipo, eu sei que aquele caminho, eu acho que era Einstein que dizia isso, né? Fazer a mesma coisa e querer ter resultados diferentes é Sim, loucura. sim, sim. Total.
É total É. loucura, porque Não daí dá, tu. eu sinto que é muito isto, eu sinto que as pessoas, eu sinto que as pessoas ainda estão todas muito a maioria das pessoas estão na vítima e não quer pagar o preço da sua transformação e isto nota-se em todo lado, portanto, a gente vai comprar pão e ouve a pessoa a falar e pensa, ai meu Deus, está na vítima. A gente nota logo pelo discurso da pessoa, isto é muito engraçado porque às vezes até mesmo pela forma como a pessoa conta a sua própria história, nós notamos logo se ela está numa energia de vítima ou de protagonista, né? Porque é do género, eu posso dizer assim, os meus pais não me apoiaram na abertura daquele negócio, então eu fui trabalhar o verão inteiro para conseguir abrir aquele negócio no outro ano a seguir. Né? Ou então a cliente ter uma narrativa do género: os meus pais cortaram-me as pernas, como eles não me apoiaram, eu nunca fiz aquilo e agora estou num trabalho que eu não gosto. Não, meu, estás num trabalho que não gostas porque tu não queres. Tu não querias assim tanto fazer aquilo. Por que é que não fizeste? Então, às Sim, vezes até é porque. isto, as pessoas não Uhum. admitem que elas não têm a força ou que não querem assim tanto o bastante pagar o preço daquilo que é os sonhos delas, não é? Sim, sim, até porque imagina, quando nós temos uma pessoa que está na vítima, ela nem se, nós damos-lhe as ferramentas para ela sair daquilo e ela própria não quer. Ou seja, a mim faz-me super confusão. Eu tive uma cliente aqui há uns tempos que me fez tipo um testamento enorme porque aconteceu isto e aquilo, porque eu não aguento, porque eu não consigo mais, porque eu estou cansada, porque a minha vida não anda, porque sabes? Tipo, um desespero total que tu sentes mesmo que a pessoa precisa de sair dali, precisa de ajuda, tu queres ajudar, tu mostras como, e a pessoa diz, responde, eu não estou preparada para isso. E eu fico, porra, tipo, então vai ter mesmo que sustentar a vida que tem, vai ter mesmo que ficar na mediocridade da vida que ela tem, porque é É. a única coisa que ela Porque é a sustenta. única vida que ela sustenta, é aquela Exatamente, de bosta. exatamente. Porque imagina, até porque quando nós estamos nesta fase e nós damos um salto, nós não sustentamos aquele salto e a tendência é voltar outra vez a esta fase e depois Exatamente. vemos que as coisas não funcionam. Sim, sim. Sim, porque nós vivemos nós vivemos congruentes com a nossa identidade, com a identidade que a gente tem na altura. Então se eu acredito que os homens são de determinado jeito, eu vou conectar-me com aqueles homens que é para eu depois me virar para as amigas e dizerem assim, vêem, eles são todos iguais. Mas é do género, eu é que sou sempre a mesma, por isso é que eu atraio sempre a mesma coisa. Não são, eles são iguais. Eles há muitos, nós também há muitos, mas eu sou sempre a mesma a de conectar-me com os mesmos. Sim, sim, até porque normalmente eu tenho observado muito em constelação e em sessão que os homens que nós atraímos normalmente são sempre idênticos ao nosso pai. Então imagina, eu tive uma situação esta semana em que o avô tratava mal a avó ia ter outro filho, o avô nem sequer quis aquele filho, a avó teve que abortar, ok? Depois, a filha teve, portanto, a filha dessa mulher, não é? Teve um homem completamente com perfil narcísico, portanto, totalmente narcisismo, um, e agora a filha dela está a ter também exatamente o mesmo comportamento. Então, nós já temos 3 gerações que atraem o mesmo tipo de homem porque alguém não olhou. E ela veio Sim, até à sessão a dizer: Helena, eu quero que você me resolva isto. Eu disse: Não, eu não vou resolver isso. Nós vamos ter é que olhar para o seu pai para isso deixar de acontecer. E elas sim, perguntam: Como? sim. Não têm consciência nenhuma. Sim, sim. E depois as pessoas às vezes acreditam que nós, quando dizemos que nós temos que olhar ou que temos que fazer um caminho, tanto que eu tenho as sessões que chama-se mesmo o caminho para o pai, o caminho para a mãe. Não é literalmente andarmos até eles. Ou seja, nós temos que entender que nós somos metade deles, então é sobre nós, é dentro, é integrar. Né? Eu costumo dizer que é muito importante nós aceitarmos a nossa história. Eu tenho que aceitar a minha história. Eu posso não concordar com ela, com aquilo que eu vivi com os meus pais, mas eu tenho que aceitar que foi o que foi, que aquilo serviu para alguma coisa. Olha, serviu para eu ser a terapeuta que sou, não é? Porque se eu tivesse sido uns pais maravilhosos, perfeitos, eu não era a terapeuta certamente. Sim, aliás, nem sequer existem pais perfeitos, porque quem está perfeito está morto, não é? Exato. A vida, a própria linha da vida corresponde aos nossos batimentos cardíacos, altos e baixos, não é? A linha reta, aquilo que é É a morte. linear, aquilo que está, como as pessoas dizem, eu só quero paz, então as pessoas efetivamente precisam de morrer para conseguir Sim. essa paz. Porque toda a nossa vida nós temos imensos desafios para lidar, de vidas passadas, desta vida, de karmas, de escolhas. Portanto, é o que eu costumo dizer, são processos que nunca estão concluídos.
Porque Isso, enquanto nós cá andarmos, nós temos coisas para resolver, não é? Quando nós isso. deixamos de ter coisas para resolver, nós não estamos mais cá, já estamos noutro plano espiritual Sim. qualquer. Aliás, a gente quanto mais cava, mais encontra. Sim, é horrível. E, por exemplo, nós fazemos o trabalho que nós fazemos porque nós olhamos para nós. Por exemplo, neste momento que estou a fazer a formação de terapia transgeracional, eu estou a receber terapia também. Portanto, eu paguei para ter terapia com a própria professora, não é? Com a mentora Uhum. da formação. Porque imaginem, como é que eu vou entregar às minhas clientes uma coisa que eu não recebi enquanto cliente? Não, eu vou receber enquanto cliente para vos entregar. E foi exatamente isso que eu fiz as outras formações que eu tive fizeram exatamente isso, não é? Sim, eu acho muito importante. Esta é outra. Há pessoas que dizem, porque vocês fazem isso porque é o vosso ganha-pão. Não, atenção, nós tiramos do nosso ganha-pão para poder fazer isto. São coisas diferentes. Porque não sei se te aconteceu a ti, mas acho que aconteceu. A mim aconteceu-me para eu conseguir investir no meu negócio, para eu conseguir investir em mim, para eu conseguir investir em cursos, não é? Eu tive que tirar daquilo que eu ganhava na altura do trabalho para eu conseguir fazer. Para Sim, investirmos em terapia, aliás, imagina que tu tens o teu ganha-pão, não é? Portanto, tens o teu salário. Tu podias ficar com o teu salário todo para ti, mas tu não fazes isso, tu tiras do teu salário para pagar terapia, certo? Então não existe esta sim. crença do, porque elas estão no meio, não é? Porque elas estão no meio, isto é o ganha-pão delas. Não, atenção, a gente tira do ganha-pão para investir em nós. Exatamente, exatamente. Aliás, no início, quando eu comecei, eu lembro-me na altura que eu entrei logo para uma mentoria na altura de marketing, porque reparem, nós entramos no digital, eu não sabia fazer nada, os carrosséis que vocês veem, os reels, eu sabia lá fazer alguma coisa, olha, patavina, não sabia fazer nada. Eu assim, meu Deus, eu preciso de alguém que me ajude e que me ensine a fazer isto, porque eu não sei fazer nada. Não me sei vender, né? Então, eu Uhum. entrei logo para uma mentoria de marketing e na altura lembro-me que aquela mentoria até foi à volta de 800 euros e eu paguei assim, pronto, e aquilo foi obviamente daquilo que era o meu trabalho na altura. Né? Na altura eu tinha um trabalho onde eu embalava material escolar, portanto livros e livros de banda desenhada e livros escolares, portanto era um armazém, portanto era um trabalho super fora da minha área, não é? Eu na altura já estava formada enquanto psicóloga, portanto quer dizer, já tinha a formação completa de psicóloga. E então, ou seja, isto para dizer o quê? Que eu fiz muito esforço e até há bem pouco tempo, não foi assim há tanto tempo, né? Porque até Pois boa, não. até há bem pouco tempo eu praticamente não tinha quase lucro, né? Porque o dinheiro era todo reinvestido em anúncios, em tráfego, para nós podermos crescer, para nós podermos chegar até vocês, não é? Portanto, Isto vai abater num tópico que eu gosto muito, que é os homens sugam a nossa energia. Então imagina, se eles sugassem a nossa energia, não é? Como se vende no mundo das feministas, se calhar nós hum, não teríamos conseguido isso, não é? sim, Isto é sim, uma coisa sim. que me deixa a pensar muito, que Abençoados é, os nossos homens que foram a base para nós fazermos isto, né? Porque enquanto eu agarro no meu dinheiro para investir em mim, o meu homem teve que pagar as contas, teve que pagar a comida, teve que exatamente, pagar tudo, não é? Então reparem, e por isso é que eu digo muito isto, e com as minhas clientes que são empreendedoras, eu falo muito isto com elas, que é, que se elas estão num relacionamento, é importante que o homem agarra ali um bocadinho as pontas, porque nós fazemos mais dinheiro quando não temos que nos preocupar com ele. Então eu faço o Uhum, dinheiro que faço porque eu não tenho que me preocupar com ele. Para isso, o meu homem tem que estar no lugar provedor. exatamente. Eu acho que realmente termos escolhido homens dentro daquilo que nós queríamos e não termos aceite qualquer coisa, não é? Porque eu estava a ler esta semana sobre os limites das mulheres. Porquê? Porque eu tenho sentido muito ultimamente, não sei se concordas comigo ou não, que por acaso isto ainda não falámos no off, mas agora surgiu, que é, nós temos as mulheres, não é? Que terminam relacionamentos e depois eles têm um gesto de amor ou fazem promessas e elas meio que voltam atrás naquele que era o limite inegociável, Sim. não é? E eu fico a pensar assim, Se é não, isto não pode inegociável, é ser. inegociável. E- Inegociável, não é possível exatamente, de negociar. exatamente. Então eu penso assim, a mulher que volta atrás no limite ao qual ela colocou, ela já o desrespeitou, certo? E ela não percebe que este tipo de homens não são homens apaixonados, não são homens que as amam, são homens de vontades. Eles agora têm vontade de estar bem com ela, mandam-lhe coisas. Depois não têm vontade de estar bem, portanto, não são homens de paixão, não são Sim, não são homens homens que de valor, amam. sim, sim.
Exatamente, não são homens de valor, são homens de vontades. Então, eu sinceramente orgulho-me imenso de nós as duas, por nós termos conseguido colocar um limite e não ter voltado atrás com ele. Porque foi isso, essa decisão que nós sustentamos Sim, que fez sim, com sim. que a gente tenhamos os homens que temos hoje, Sim, não sim, é? sim. E Não é reparem, fácil. eu até costumo trazer muito isso também para as minhas aulas e até também para explicar às vezes às minhas clientes, que é a relação que eu tenho hoje é uma relação que ela foi trabalhada e construída, porque no primeiro, sabem aquela coisa no primeiro ano de namoro é tudo maravilhoso, esqueçam, o meu foi péssimo. Pois foi. Foi péssimo, porque cada um de nós foi para a sua ferida. E eu fui muito para a minha energia masculina, para uma posição muito mais tirana de movimento, de controle, e ele muito mais para a sua energia feminina, onde ele estava mais passivo. E, ou seja, e isto obviamente que entra em choque. E lá está, o que foi preciso o quê? Foi preciso eu me transformar, eu trazer essa transformação para dentro do relacionamento e ele estar aberto também à transformação. Então é do género. Nós pagámos o preço e os nossos homens também, também pagaram o preço da transformação deles indiretamente, né? Diga, Sim, sim, digamos sim. assim. Sem dúvida que sim, porque imagina, tu podes fazer as transformações que quiseres, não é? Mas se a outra parte do relacionamento, que é 50% eu, 50% ele, se a outra 50% não tiver receptivo, nada Uhum. altera. Das duas, uma. Ou altera o homem ou tu alteras de homem. Exato, eu costumo dizer, ou ele muda ou tu mudas-te dele. Exatamente. Não tem muito segredo, não é? Sim, Então eu acho interessante falarmos sobre isto efetivamente, porque as mulheres, pelo menos aquelas que chegam às vezes até mim, têm um pensamento muito quadrado, não é? Um pensamento muito, sem ser muito inflexível e dizer que, ok, as coisas são assim, 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 assim. Ok, não, as coisas são assim porque é assim que ela conhece. Não é sim, sobre uma verdade absoluta, não sim, sim. é? Não é nós tivemos sorte, ela é que não está a tomar as decisões que nós tomamos. Então Exatamente, lá sim. está, É, deixa porque só é, porque terminar é, aqui o raciocínio. É só do mas tipo, elas querem alcançar, elas querem ter a nossa vida, mas não querem passar por aquilo que nós passamos. Não dá, exatamente. não dá. Exatamente, é isso, é isso, é isso. E lá está, ou seja, as mulheres hoje em dia eu sinto que elas não estão, era o que eu já estava a dizer, elas não estão disponíveis a pagar o preço da transformação. E então não a vivem, elas têm a vida que têm porque é a vida que elas sustentam. É isto. Sim, eu sinceramente às vezes chego a um ponto que eu não sei o que é de fazer, porque imagina, eu vejo realmente que as pessoas precisam de ajuda, Então elas eu não sei, querem. eu sei que de alguma forma nós as conseguimos ajudar trabalhando em conjunto, como nós temos feito aqui ao longo da Uhum. nossa parceria, mas elas não dão o passo. Não dão o Sim. passo. Então eu sinto que elas ainda querem que alguém as salve. Elas é do tipo, Sim. eu não quero este homem, mas eu não consigo desapegar dele. Não, tu, em alguma parte, tu ainda queres ser amada por ele, por isso é que tu não o Sim, consegues sim, 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 esquecer. sim, sim. Sim. Ah, E que tu estavas há bocado a dizer que é as mulheres, elas também acreditam que determinado homem as ama porque aquilo tem a ver com a história delas, aquilo que elas também viveram com os pais delas e com os avós, ou seja, a forma, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, eles são os nossos modelos também de relacionamento. Então é do género, a maioria de nós olha para o lado e eles não são uma boa referência, nós temos que temos que aprender o que é um relacionamento saudável. E é isso também que nós acabamos por fazer, eu também faço muito isso nas sessões, é eu ensinar o que é isto, uma relação saudável, não é? Por isso é que uhum. por isso é que eu digo que é importante não vir com aquele discurso muito standard aqui da psicologia tradicional, que é tudo está certo, tudo é assim. Não, não. Existe uma forma mais saudável, se calhar, de viver as coisas e a gente tem que apresentar isso. Agora é assim, a pessoa depois escolhe aquilo que é a sua verdade. Mas se calhar, eu defendo muito isto, né? Eu defendo que há determinados comportamentos que são mais do masculino, mais do homem, e movimentos que são mais do feminino, mais da mulher. E eu costumo muito dizer uma coisa que é uma mulher feminina, uma mulher equilibrada na sua energia feminina, ela tem energia masculina, só que ela usa essa energia masculina estrategicamente. Então é sobre isso. Então, ser uma mulher feminina não é ser 100% feminina, que isso é excesso de feminino. Então, Exato. ser uma mulher feminina equilibrada no seu feminino é ter energia masculina, mas saber usá-la em momentos estratégicos. Então, é do género, quando eu saio daqui do meu escritório, quando eu saio daqui do quarto do meu escritório, eu fecho a porta e eu sou mulher. Eu não continuo em modo terapeuta, nem em modo trabalho, em modo masculino. Porque senão, reparem, eu vou roubar aquilo que é a energia masculina do meu homem, que é da masculino.
Sim, deixa estar. Eu já sou aquela que eu nem quero saber, eu só quero isto resolvido e mais É. nada, não é? E depois temos esta outra vertente que, tu dizes isso porque na realidade ele resolve. Ele resolve agora, não é? Exato, no De ele início eu começar, juro que eles não resolviam. antes dele resolver agora, houve muitas vezes que ele não resolveu e eu também não resolvi. Pronto, e depois a gente Exatamente. vai ver o que é que vai dar, não é? O Exato. que é que vai sair daqui? Eu não E resolvi, ele não resolveu. tanto que eu digo muito isto, né? E tu próprio te chegaste a pôr isso em ação, que é deixar a casa cair. E resulta. O problema é que o que acontece? As mulheres não têm paciência, elas vão lá e fazem. Sim, não é fácil, ainda para mais para mulheres como nós, não é? Que eu sou tirana manipuladora e por aí fora, portanto, não é nada fácil colocar isso em ação, porque antes daquilo acontecer eu já tinha resolvido, antes de acontecer nem deixava acontecer, não é? Nós Claro. mulheres temos esta capacidade de visão mais à frente que os homens, né? Efetivamente isto acontece. Mas se eu fizesse, eu tinha a plena noção que se eu resolvesse uma vez, eu tinha que resolver sempre. E dá tanto Pois. trabalho ter que resolver sempre que eu prefiro não resolver uma vez, não Sim, é? sim, sim. Eu É uma costumo vez. dizer. Eu costumo dizer, o ideal é a gente pensa e eles elaboram. Né? Tanto que às Uhum, vezes eu chego ao pé do meu homem, né? Eu também tenho aqui muita energia masculina, vocês depois vão perceber, a gente vai começar a trabalhar, uhum. vamos trazer mais isto para vocês, o que é isto do masculino, do feminino, como é que a gente se comporta, também para vocês poderem identificar. Eu tenho muita, também tenho muita energia masculina, né? É o meu lado sombra que eu trabalho em mim, então a minha tendência é dizer, já fizeste não sei o quê, já trataste não sei o quê. Uhum. E então o que é que acontece? De antes eu dizia, já fizeste não sei o quê, realmente não estava, agora eu digo, já fizeste não sei o quê e já está feito. Que ele diz, eu Pois já é. fiz, o que é que tu vais ver? Eu já fiz, sei lá, abro o frigorífico para ver se tirou a comida para fora para cozinhar no dia seguinte, imagina. Ele diz, eu já tirei, tu já pensaste, eu já E eles fiz. ainda se gabam e dizem, mas tu achas que eu preciso que tu digas? Exato. Ou É, seja, eles depois é também se estranho. colocam neste movimento masculino, mas no meu caso, no início não havia, portanto, isto foi uma coisa que foi trabalhada e construída. Ou seja, nós temos que nos encaixar no nosso feminino para empurrar inconscientemente os nossos homens para o único lugar Sim. possível, que é o masculino deles. Sim, eu acho que isto também tem uma cota parte de nós entendermos isto, não é? Mas também de nos autorresponsabilizarmos por isto. Que é isso que eu acho que também não acontece na maioria das mulheres. Dentro dos relacionamentos, elas querem mandar, não é? Elas arrumam melhor, elas Controlar. tratam melhor, elas sabem melhor. Então, para que se elas sabem tudo melhor, quem é o homem para quê? Não é? Depois vim A cansadas e realidade é esta. doentes. Hã? Cansadas e doentes. Tipo, não. Exatamente. Então, imagina, os homens que nós temos que ter a autorresponsabilidade que foi a nossa escolha, não é? Mas dentro daquilo que acontece, ou seja, na dinâmica da própria relação, nós não podemos crescer iguais às nossas mães, não é? Porque se o papel que nós temos do masculino dentro da relação dos nossos pais já não é saudável o suficiente por questões ancestrais, certo? A não sei até que ponto é que a gente se efetivamente deve seguir o mesmo caminho, não é? Não quer Pois. dizer que os nossos pais fizeram mal, fizeram aquilo que sabiam com aquilo que tinham, está tudo certo, cada um com as suas crenças. Agora, nós temos que pensar, é este tipo de mulher que eu quero ser? Ai, porque a minha mãe faz tudo e mais alguma coisa. Ok, anda sempre cansada. Será que é este tipo de Exato. mulher que eu quero ser? Cansada, doente e tu queres seguir o mesmo caminho. Não, né? Não é? Mas eu acho que a autorresponsabilidade é uma das coisas que mais dói, pelo menos a mim custou-me imenso assumir a autorresponsabilidade pelas coisas que eu escolhia, pelas coisas que eu fazia e perceber, ok, isto é culpa minha, não é? Do tipo, quando a gente diz assim, meu Deus, isto acontece porque é culpa minha, eu acho que isso vira uma chave da nossa cabeça que a gente nunca mais vai querer ter culpa. Então acho que é a partir daí que nós mudamos. Sim, sim, sim. Ou então levamos as coisas com uma maior leveza, né? Porque, por exemplo, nós somos humanas, né? Claro que a gente fica frustradas com algumas coisas que acontecem ou que a gente queria que acontecesse e não acontece, né? Mas quando eu olho para essas coisas e penso assim, eu também queria ter viajado também. Pois, mas eu tive que fazer uma escolha, não é? E eu também estou, e reparem, eu também tenho o benefício dessa escolha. Né? A outra pessoa tem o benefício da escolha que ela fez. Então, Uhum. é sobre isto, né? É muito importante é muito importante. Nós fazemos muito isto, né? Eu sinto que as pessoas, elas têm tendência a gastar o dinheiro em coisas mais rápidas, em coisas mais fugazes e têm dificuldade em gastar dinheiro no processo, né? No processo, têm dificuldade em comprometer-se com o processo. Sim, e eu sinto muito que hoje em dia existe uma moda que é tudo é narcisismo, não é? Hum. Tudo é, ou seja, eu não tenho responsabilidade nenhuma, atenção,
eu fiz tudo bem, eu dei o meu melhor, O eu fiz outro é que aquilo é que doente, ele é sabia, que é mau. mas o outro é que me tratava mal, eu não permitia isso. Não, não, eu não permitia. Mas o outro é que me tratava mal, o outro é que me traía, o outro é que me mentia, o outro. Porque ele, sabe Oh, porquê? minha mãe! Exato, porque ele é narcisista. Agora existe uma moda muito que toda a gente é narcisista. Toda a gente, claro. E dá jeito, não é? De ser narcisista hoje em dia, se calhar dá jeito, E não é? depois imagina, e quando a gente chega ao pé da pessoa e diz assim, pronto, ok, então mas o que é que se passa em ti? O que é que tem que ser elaborado em ti, curado, ressignificado em ti, para tu te conectares com os narcisistas? Porque se eles se conectam contigo é porque tu tens alguma coisa, não é? Ah, eu não tenho nada. Ah, pois, exato. Ah, não, eu não tenho nada. Ele não era assim. Quando eu É? conheci ele, não era assim. Não, Nós em é que vez de ser. escolhemos não ver os sinais, ou nós Exatamente. normalizamos os sinais porque lá atrás a nossa mãe e a nossa avó também normalizaram e também acharam Se calhar normal. nem sequer tínhamos consciência deles, não é? Eu acho que chega a uma parte em que realmente a gente pode não ter tido consciência dos sinais e até podemos ter interpretado mal os sinais, em que a gente Uhum. pode ter interpretado, por exemplo, o ciúme como uma preocupação, não Sim, é? O excesso de controlo por amor. Pronto, a gente pode ter interpretado estes maus sinais, estes sinais. Agora, desde o momento em que nós sabemos que isto existe e que nós sabemos que isto aconteceu, não podemos deixar de descartar a nossa responsabilidade perante a claro. situação. Eu acho que é quando nós temos consciência, que dizemos assim, ok, eu agora tenho consciência que X situação aconteceu, que eu tive Uhum. naquela situação, que eu atraí aquela pessoa, mas eu também me permiti viver aquilo. Exatamente. Não dá. Sim, sim. A É, lá conta não. está, ou seja, isto volta sempre ao mesmo, que é nós olharmos para a nossa vida como protagonistas delas e não como vítima. Porque se eu sou vítima, eu não consigo mudar nada. Se eu sou vítima da mãe que tive, se eu sou vítima do pai que abandonou, da mãe que foi tóxica, da professora que foi abusiva e fez bullying comigo, dos namorados que me traíram e que me bateram e que foram abusivos, então, né? Então, se eu sou vítima da sociedade, que não... ou Exatamente, mas da imagina, política. exatamente, imagina, se eu tive um namorado que me bateu uma vez, porquê é que eu não fui embora? Porquê é que eu fiquei? Eu preciso de ter esta autorresponsabilidade e de entender que foi uma escolha, porque eu Sim, tinha outra opção. E dentro das opções que eu tive, escolhi aquela, não é? Se eu tive um namorado, imagina, que me traiu, porquê é que eu continuei lá? Não é? Eu tinha a escolha de ir embora, porquê é que eu fiquei? E eu entendo que as pessoas não conseguem chegar a este nível de consciência. Há sim. pessoas que leem livros, que estudam, que fazem tudo, não é? Mas não conseguem atingir este nível de consciência porque é desconfortável, porque elas não querem olhar e porque ainda têm algo a ganhar dentro da própria E um ganho libertação dela. secundário. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu sinto muito que as pessoas, lá está, vir ali que toca ao mesmo, e as pessoas não querem pagar o preço da sua transformação, então não a vivem, não é? Então, se a pessoa não quer pagar o preço da própria transformação, ela vai ter que arcar relacionamentos infelizes, relacionamentos tóxicos, não vai ter dinheiro na vida dela e vai culpabilizar sempre os outros. E vai viver a vida, uma vida inteira, se calhar até aos 90 ou até aos 100 anos, não é? Sendo a, sendo a coitadinha da sociedade, sendo que ela teve 90 ou 100 anos para fazer algo diferente e não fez. E depois Exato. chega ao fim da vida e diz assim: pois, porque a minha vida foi uma vida de sacrifício. Ok, porque foi a vida que ela escolheu também. E lá está, há uma frase também muito conhecida que é escolhe o teu difícil, não é? Escolhe o teu Uhum. difícil. Então, tudo é difícil. A gente fazer o trabalho que a gente faz também não é fácil, a gente fazer terapia também não é fácil, a gente ter cuidado de nós e priorizar-nos também não é fácil, a gente às vezes também negligencia-se, não é? Uhum. Quantas vezes E nós também somos acontece, humanas, não é? não é? Nós não somos Então, supra-sumo. exato, então é sobre isso. Imagina, quando nós, e eu costumo dizer muito isto às minhas clientes, que é, quando nós fazemos terapia, eu ajudo-as elas a estarem mais atentas para saberem estar mais tempo no lado de luz e menos tempo no lado de sombra. O lado de sombra existe, mas nós temos que ter o quê? A capacidade de entender, de estarmos atentas, de nos colocarmos rapidamente mais vezes no lado de luz. Obviamente que às vezes eu tenho fases que também me reclamo, vitimizo, mas eu também só tenho 5 minutos para aquilo, pois movimento para Sim. aquilo, não é? Porque aquilo não me vai levar a lado nenhum. E imaginem, quando a gente entende que nós criamos a nossa realidade, nós nem sequer temos vontade de ficar naquela energia.
Sim, sim, há muitas pessoas que ainda. Mas eu sinto que a dificuldade das pessoas é exatamente essa: é como é que se cria a nossa realidade. Na minha visão, eu crio a minha realidade do tipo, ai, estou depressiva, ok, dou-me 5 minutos para a depressão, não é? Para a raiva, para a frustração, e depois eu vou fazer aquilo que tem que ser feito, Sim. não é? E as Portanto, pessoas ficam à espera, as pessoas ficam à espera de acordar com motivação, não vai acontecer. não vai Ou, por acontecer. exemplo, clientes que eu tenho que têm dificuldade em falar aquilo que querem ou em posicionar-se ou em desagradar. E ela diz assim, mas como é que eu digo, Liliane? E eu digo assim, meu amor, abres a boca e falas. Uhum, Não uhum. há segredo para eu vos dizer, mas como é que eu me vou posicionar? Meu amor, abres a boca e falas. Não há como. Mas ela vai gostar, não vai gostar de mim, vai me criticar, vai falar mal. Deixa falar. Então, ou seja, é sobre isto. Ou seja, nós temos que fazer, claro que isto, eu estou a dizer isto de uma forma mais simples, né? Há todo um trabalho profundo que é feito por trás, né? Que está relacionado com as feridas, mas reparem, a única forma de ficar mais fácil é de vocês começarem a fazer. Têm que começar a fazer. Sim, não, não Lidar há com o como. desconforto. Não há como. Eu adotei uma estratégia, como tu sabes, a minha maior ferida emocional é a ferida da humilhação e da comparação, é a predominante em mim das cinco, não é? O que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a eliminar todas as pessoas a quem eu me comparava. Pronto. Pronto. Então imagina, eu tenho adotado muitas estratégias do tipo, ok, eu não consigo vencer isto, então eu vou arranjar uma estratégia para o fazer. Claro. Não é do tipo, eu não consigo vencer, então eu vou continuar a fazer scroll para me continuar a comparar. Não, eu vou parar o scroll e vou eliminar aquilo que me aparece para que eu não tenha a tendência de me comparar, por Claro. exemplo. Sim, sim, sim. Não é? Eu tenho que arranjar estratégias para, né, solucionar. Por exemplo, eu tenho uma coisa em mim, um hábito em mim muito mau, que é deitar-me tarde. Então, cada vez me Oh, deito mais tarde. Pronto. Então, reparem, qual é que é a solução? A solução é eu pôr um despertador e ir dormir. Sim, eu sou aquela que eu meto o despertador para ir dormir, só ao contrário. Mas realmente lá está, isto é um problema, porque aquilo que começou a acontecer foi, eu sempre tive assim uma insónia, eu agora já sei porquê, já entendo que tem a ver com a minha ancestralidade, com coisas que aconteceram com os meus ancestrais e isso faz com que eu tenha dificuldade em adormecer. E o que é que acontece? Eu tenho dificuldade em adormecer e o que é que eu comecei a perceber que acontecia? Eu ficava frustrada por não estar a dormir e saber que tinha coisas para fazer do trabalho. Então eu comecei a trabalhar. Então comecei a trabalhar até mais tarde. Conclusão, o tempo foi ficando cada vez mais tarde. Então cada vez me comecei a deitar mais tarde. Reparem, como é que eu resolvo isto? Tomando uma decisão de fazer diferente, que é o quê? Eu meto um despertador, eu começo a me preparar para a cama, toco o próximo despertador e tenho que me deitar. É sobre isto. Liliane, como é que fazes? lá Fazendo! está, tu até podes andar tipo até às 6 da manhã às voltas na cama, mas estás deitada, ponto. Podes não dormir, mas tens de estar deitada. Exato, ou seja, eu tenho que pagar o preço de cumprir com aquilo e com aquele desconforto. Porque Tens ficar que sustentar, lá está, tens que sustentar essa decisão, não é? Não é do tipo, eu não vou falar mais com ele porque ele me magoou. E depois ele faz tipo uma birra, não é? Porque os homens têm muito esta tendência, às vezes até choram, e enfim, eles realmente são muito dramáticos às vezes. Um, e nós meio que sentimos pena e não sustentamos a decisão. E depois sim, voltamos ao mesmo. E depois sim, há porque a imaginem, frustração quando nós mulheres ou homens, não é, não sustentamos a decisão, reparem, quando eu digo a um homem que eu não vou falar mais com ele ou que acabou e depois volto, abre ali um espaço, né? Abre ali um espaço de. O que é que nós ensinamos àquele homem? Que a gente fala, 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 mas não. claro, Então ele sabe o quê? Que se apertar, a gente cede. exatamente, É difícil exatamente. respeitar-nos assim. E É. reparem, a culpa não é dele, a culpa é nossa, nós é que não nos respeitamos. Exatamente, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas precisam muito de mudar a mente, não é? E começar a tomar decisões. As pessoas Sim. precisam muito começar a tomar decisões, porque as pessoas hoje em Movimento de dia responsabilidade. vivem numa apatia do pronto, é assim. Pronto, então, vou partir uma perna, olha, fico com a perna partida porque é assim. Não é? Não, não é assim. Nós é que fazemos com que seja assim. Porque pode ser de outra maneira. Porque isso para os outros é muito fácil. Mas a gente não sabe se é fácil, a gente não sabe o que eles passaram. A gente não esteve lá, a gente não viu, a gente não sentiu. Não sejamos arrogantes Sim, nesse nível. sim, sim, sim. Sim. Enfim, Mas é, mas é. Mas pronto. pronto, eu Acho que por hoje acho que por está. hoje está, já levaram uma ensábua dela. Eu acho que sim, acho que por hoje está. A gente depois, entretanto, vai ver o que é que sai Sim. no outro podcast, não é? Uhum. Vocês também O que podem é que depois nos vem também à mente? deixar.
Também podem partilhar, podem seguir nas nossas redes sociais, nós vamos deixar também aqui embaixo Uhum. depois no vídeo, no YouTube. Vocês também podem deixar aqui nos comentários sugestões ou mesmo perguntas, façam perguntas que a gente Sim, responde. façam perguntas. Lá está. É o que eu digo sempre. Tenham sentido crítico. Perguntem Sim. tudo. Podem nos provocar à vontade que a gente gosta. Exato. E é isso, ok. Então, vemo-nos no próximo episódio, que não sabemos bem quando é que vai ser, porque isto é o universo que manda, não é? E as coisas Claro. vão ser como tiverem que ser e está tudo certo. E é isso. Quer dizer mais alguma coisa? Não, é isso, despeço-me também. Ok, um beijinho então a todas e Até à até à próxima. próxima.